As bactérias são seres biológicos que apresentam células procariontes, isto é, não apresentam um envelope nuclear demonstrando que esse ser apresenta seu núcleo disperso no citoplasma. Muitas das bactérias apresentam flagelos, estrutura em forma de tubo que servem de mecanismo de locomoção. Seu funcionamento é uma incrível criação da natureza. O tubo é ligado como um rotor que se fixa a uma estrutura anelar e gira a uma velocidade de mais de 15.000 rotações por minuto. Em seu núcleo fica o cromossomo, material genético principal, e os plasmídeos, materiais genéticos secundários. A bactéria apresenta em sua parte externa um envoltório rígido chamado de parede bacteriana, responsável pela proteção e por manter a formação da célula. Abaixo dela se encontra a membrana plasmática. Esta, por si só, é composta de lipoproteínas e delimita o citoplasma, onde se encontram os ribossomos, estruturas responsáveis por produzir proteínas, e apesar de terem a mesma função, eles são os menores do que os ribossomos das células eucariontes. A sarcina é uma forma particular de estrutura, já que pode ser transformada por cocos e bacilos, arranjando-se em um formato cúbico. Em certas bactérias, existe uma estrutura chamada cápsula bacteriana, formada por polissacarídeos, produzidos no interior da célula. Essa cápsula dificulta a fagocitose das células de defesa do organismo, causando assim as doenças. Plasmídeos são moléculas circulares duplas de DNA capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Tem tamanho variado, podendo ser benéfico, pois tem casos que elas são capazes de acabar com substâncias tóxicas. A sua presença não é obrigatória para a existência da vida bacteriana. Tipos: plasmídeos conjuntivos. Tem troca sexual de plasmídeos com outra bactéria. Plasmídeos não conjuntivos. São incapazes de iniciar a conjugação. Endósporos. São estruturas bacterianas cuja função é proporcionar resistência e garantir a sobrevivência do organismo em ambiente inadequado, como falta de água, nutrientes necessários e até mesmo substâncias tóxicas, pois são capazes de matar muitos micro-organismos. Características: possuem paredes grossas, sendo uma estrutura desidratada. Ela vai se hidratar novamente somente quando encontrar um ambiente adequado para sua reprodução. Pode passar anos sem realizar atividade metabólica. Exemplos de bactérias produtoras do endosporo são os bacilos anthracis e o Clostridium botulinum. Cápsula bacteriana. A cápsula bacteriana é uma estrutura grande presente em algumas células procarióticas. É uma camada rígida com bordas bem definidas, formadas por uma série de polímeros orgânicos. Elas têm aspecto gelatinoso e localizam-se externamente à parede celular. É composta de polissacarídeos, proteínas ou ambos, e sua função é atrapalhar a fagocitose e destruir os glóbulos brancos, assim aumentando a capacidade da bactéria de causar doenças. São conhecidas milhares de espécies de bactérias. Dentre elas, há espécies que são autotróficas, que conseguem produzir o próprio alimento, e as espécies que são heterótrofas, que não conseguem produzir o próprio alimento. Dentre as bactérias autotróficas, há aquelas que realizam quimiossíntese, chamadas de bactérias quimioautotróficas, e as que realizam fotossíntese bacteriana, chamadas de bactérias fotoautotróficas. As bactérias quimioautotróficas utilizam a energia das reações de oxidação de componentes inorgânicos para formar substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas podem ser utilizadas para seu metabolismo ou para formar estruturas celulares. Bactérias fotoautotróficas. Proclorofitas. Possuem clorofita do tipo A e do tipo B, mesma clorofita encontrada em algas e vegetais. E a fotossíntese que realiza se assemelha muito à fotossíntese que as plantas realizam. Pesquisadores acreditam que as proclorofitas sejam as maiores responsáveis pela produção de oxigênio dos oceanos. Cianobactérias. Dotadas de clorofita e ficobilinas,
Pigmentos que auxiliam a fotossíntese. Elas são consideradas muito importantes por terem a capacidade de colonizar áreas inóspitas, como rochas, solo pobre em nutrientes e etc., repovoando-as. Sulfobactérias. Diferente das outras, essas bactérias não retiram o hidrogênio da água, e sim de compostos que contêm enxofre. Dessa forma, o produto das reações dessas bactérias é o enxofre e não o oxigênio. Bactérias heterotróficas. Saprofágicas. Conseguem alimento a partir da decomposição de matéria orgânica. Atacam cadáveres de animais, plantas e outros tipos de matéria orgânica, decompondo-os. A partir dessa decomposição, esses micro-organismos, além de obterem energia, ainda contribuem para a ciclagem de nutrientes na natureza. Parasitas. São bactérias que conseguem o seu alimento a partir de seres vivos, causando-lhes doenças. Algumas dessas bactérias utilizam nosso corpo como fonte de alimento, causando-nos diversas doenças, como a sífilis, coqueluche, leptospirose, entre tantas outras. Reprodução bacteriana e recombinação gênica. Bactérias são micro-organismos com alta capacidade de se reproduzir, apresentando basicamente a reprodução assexuada como processo de formação de novos indivíduos. Em poucos minutos, uma única bactéria pode originar uma população de bactérias semelhante à original. Esse conjunto de bactérias ocasionado de original é conhecido como clone. Entretanto, mesmo não apresentando reprodução sexuada, em certas espécies ocorrem processos nos quais a mistura de material genético permite a formação de bactérias diferentes. Esse processo é conhecido como recombinação genética em bactérias e podem ocorrer de 3 formas básicas: transformação, transdução e conjugação. Transformação. A transformação bacteriana ocorre pela absorção de fragmentos do DNA presentes no ambiente, originados de outras bactérias mortas e decompostas. O fragmento passa a fazer parte do material genético da bactéria, sendo duplicado e passado durante a reprodução binária. Transdução é quando uma bactéria tem pedaços de seu material genético transportado para outra bactéria, através da ação de vírus bacteriófagos. Para que isso aconteça, a necessidade de que no momento em que novos bacteriófagos são formados, pedaços do DNA bacteriano sejam incorporados ao material genético viral. Com a liberação dos bacteriófagos e o ataque a outra bactéria, os genes bacterianos presentes poderão ser transferidos para o DNA da bactéria agora infectada. Caso a bactéria não seja destruída, haverá por meio de reprodução assexuada a mudança da linhagem da bactéria. Conjugação. A conjugação é o tipo de reprodução recombinante mais conhecido. Neste evento existe a formação de uma ponte ou pelo que conectará duas bactérias. A bactéria que doar seu material genético não sofrerá modificação, mas a receptora sairá da conjugação modificada. Durante a ligação é transferido da bactéria doadora um pedaço de DNA chamado plasmídio, que se recombina com o material genético da bactéria receptora, ocorrendo modificações na linhagem da bactéria. Há algum tempo, no reino procarionte, pouco era entendida a diferença entre as bactérias e as arqueias, já que ambas faziam parte do mesmo reino, o Monera, e eram chamadas de bactérias, como se fosse a mesma coisa. Porém, depois de décadas de estudo, foi descoberto que na realidade existem algumas diferenças entre esses dois modelos de micro-organismos, o que possibilitou então a criação de um novo grupo, diferenciando as arqueias das bactérias. As arqueias chegaram à Terra muito antes das bactérias, já que sempre foram abundantes desde mais de 3 bilhões de anos atrás. Elas ficaram reconhecidas então como arqueobactérias, sendo que arqueos, no grego, significa antigo. Enquanto isso, todo o resto das outras bactérias foram classificadas como eubactérias. No grego, eu é o significado para verdadeiro. Sendo assim, as arqueias e bactérias passaram a ocupar diferentes grupos no reino Monera, já que foi descoberto que suas características não são assim tão similares umas às outras, mas poucos ainda são os indivíduos que saibam que existe uma diferença entre ambas. Os estudos mais recentes são capazes de provar que as arqueias são, em termos evolutivos, muito mais relacionadas com outros organismos eucarióticos do que propriamente dito com as bactérias.
Atualmente, as arqueobactérias mais conhecidas são as metoalogênicas, que são responsáveis pela produção de metano, as halófitas, que vivem principalmente nos locais com grande concentração de sal, e por fim as termoacidofilas, que são aquelas que convivem em ambientes com temperaturas mais altas, assim como grande acidez envolvida.